E hoje, no quadro Minha Família, Minha Base, nós vamos conhecer o testemunho da família de Lene e Raimundo e a missão evangelizadora dentro de casa. O casal Lene Moreira e Raimundo Bade viveram ao longo da vida e ainda vivem uma caminhada árdua de fé e serviço na igreja. Eles vêm de uma família católica que sempre os incentivou nessa missão. Então, desde a adolescência, os dois já serviam na paróquia São José Operário e foi através desse servir que acabaram se conhecendo, se aproximando, namorando e casando, nascendo assim a história da família. Eles contam sobre como foi esse início. Nós nos conhecemos através do Encontro de Jovens com Cristo. Coincidiu dele a gente fazer o encontro e a mesma pastoral que ele escolheu, eu também escolhi, que foi a visitação, de visitar doentes, idosos. E aí foi onde começou a nos conhecermos. A gente fazia visita aos orfanatos, que é as crianças, aos idosos, nas casas que os idosos são acolhidos, né? No Hospital Aurelino de Abreu, doentes mentais, aquelas coisas todas. E foi indo aquela coisa, nós conhecemos e aí a gente teve aquele relacionamento um pouco mais próximo, né? Aí foi o tempo de conhecendo mais um ao outro, começamos a namorar, noivado e chegou ao matrimônio. Após alguns anos de matrimônio, o casal foi convidado a vivenciar o Encontro de Casais com Cristo, o ECC. Eles falam sobre essa experiência que renova e fortalece a relação do casal. Fortaleceu mais ainda, né, a nossa fé, a nossa espiritualidade com Deus, né? E isso nos fez cada vez mais e mais adiante, procurar mais a Cristo, procurar servir a Deus, servir ao próximo. E o Papa Francisco, ele sempre não fala aquela carta apostólica, Evangelho de Alegria, ele afirma, chama mais ainda o que o próprio Cristo diz. Para nós sairmos como uma igreja, essa igreja de saída, além da igreja doméstica que nós somos, temos essa igreja de saída e levar a mensagem que o próprio Cristo ensinou às nossas comunidades. Eles também já serviram por muitos anos na coordenação da pastoral familiar de sua paróquia e atualmente servem na igreja como ministros da Eucaristia. É um momento de muita fé em poder levar o Cristo às outras pessoas, né? Principalmente as pessoas que não têm como ir à missa, as pessoas que estão doentes, né? E alguns idosos. É muita gratificação para nós levar o próprio Cristo Jesus àquelas pessoas que estão mais necessitadas de sentir o Cristo ressuscitado. Bade e Lene tiveram como frutos desse matrimônio duas filhas, Maria Luísa e Maria Rita. Lene fala como esse servir do casal na igreja serviu de exemplo para as duas. Bom, mesmo a gente indo para nossas missas, né? A gente sempre ia às missas, levava elas. Nossas reuniões do ECC, nós sempre levava elas também. E nisso, elas foram vendo aquele nosso caminho de igreja e elas participavam também. No momento da entrada da palavra, nós colocávamos elas para entrar com a palavra de Deus no momento da missa. Elas faziam dramatizações, faziam leituras. Nós íamos para as gincanas, elas também participavam com a gente de gincanas. Então elas foram vendo a gente nesse caminho de igreja e isso só fez com que elas amassem cada vez mais a Deus. Unidos pelo serviço à igreja, todos os quatro são ministros da Eucaristia, testemunhando sua entrega à missão de evangelizar. As filhas também já vivenciaram o EJC e hoje participam ativamente das atividades do Encontro de Jovens. Elas falam sobre o testemunho de missão dos pais. Muito mais do que falar, eles mostram a vivência na igreja com atitudes, né? E acaba que a gente acaba seguindo esses mesmos passos que eles trilham e que eles já trilharam. Eles mostraram pra gente esse exemplo de servir, eles como ministros da Eucaristia. Hoje nós temos a bênção também de nós sermos ministros da Eucaristia, então nós somos
essa família de ministros. O papai e a mamãe também são consagrados a Nossa Senhora e a São José. E a gente acaba percebendo isso na nossa convivência diária, da importância que é a presença dos pais, a oração dos pais, porque muito mais do que você dizer, nossa, filho, vai para a igreja, você também tem que ir, você tem que levar, você tem que conduzir e orar para aquilo, rezar em família, rezar juntos, porque é isso que Deus quer, uma família em comunhão. Maria Rita relembra também sobre a motivação que as duas tiveram de vivenciarem o encontro de jovens com Cristo. Então, o que motivou foi tanto o fato de eles já terem vivenciado, então tinha essa expectativa, apesar da mamãe dizer, olha, vocês têm que fazer porque vocês querem. Só que a gente ficava naquela, os filhos do Bade da Lene, porque eles são bem conhecidos aqui na nossa paróquia. Então, as filhas do Bade da Lene vão vivenciar o EJC, mas foi também um desejo de aprofundamento mesmo, porque eu sinto que eu me aproximei mais ainda de Cristo após a vivência do EJC. E não foi nem tanto nos 3 dias de encontro, mas sim depois. E hoje a gente tenta ter esse reencontro diário com Cristo. Já a Maria Luísa fala sobre como esse convívio, essa missão de serviço na Igreja Católica junto com a Maria Rita, fortalece a relação delas enquanto irmãs. Eu e a Maninha, a gente sempre foi muito unida. Eu acho que até pela gente ser gêmeas, eu principalmente sempre gosto de fazer muitas coisas com ela. E aí eu acho que esse servir na igreja juntas acaba uma puxando a outra mais ainda. Principalmente eu acredito que ela me puxa muito mais. E aí até na ajuda, em questão de ajudar, nós como os ministros da Eucaristia, muitas vezes eu tenho algumas dúvidas. E a Maninha é quem me auxilia, quem me ajuda, a gente está ali servindo juntas e ela me dá aquela segurança para servir. Então eu acho que vai disso, de estar sempre uma puxando a outra e uma fortalecendo a outra quando uma precisa de mais apoio e quando uma precisa de mais palavras de fé. E é através desse servir em comunhão que cada um se fortalece na missão, provando que a união familiar é o caminho para evangelizar e superar todos os obstáculos.